Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Ian Neves e Pirula debatem segurança pública e a proposta das esquerdas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o Ian Neves foi para o podcast, né? Os Três Elementos. Tem lá o Pirula, uma galera e tal. E aí, eu não vi a entrevista completa do podcast do Pirula. E esse preâmbulo é muito importante. Eu não vi a entrevista completa, que tem horas. O Ian saiu subindo vários cortes dele para o canal. E ele subiu um corte falando sobre segurança pública. Esse corte rodou muito. Muita gente mandou para mim no inbox, a maioria inclusive dizendo que não curtiu aspectos da fala e perguntando o que eu achava. Eu não tinha visto, assisti agora no final da tarde. Aí, a primeira coisa, tenho discordâncias importantíssimas com a fala do Ian. Mas é necessário fazer um preâmbulo, né? E complementar antes de entrar no tema diretamente. Veja, num podcast de horas e horas, você vai errar, você vai esquecer coisas, você vai errar dados e por aí vai. Então eu já fui em vários podcasts, fui no Inteligência Limitada 2 vezes, já fui no Critiquei, já fui no Dessa Letra Show, já fui no As Ideias Podcast e tal. Quando eu paro para reassistir, eu reassisto todas as minhas participações, às vezes eu fico assim, caramba, deveria ter falado isso, caramba, deveria ter melhorado a exposição, errei nesse dado. Acontece. Eu acho que várias coisas que eu vou falar aqui, o Ian sabe e concorda. Eu imagino que várias coisas que eu vou falar aqui, o Ian sabe e com certeza, se ele fosse gravar um vídeo no canal dele, no estúdio e tal, ele provavelmente falaria. Ao mesmo tempo, como o Ian escolheu postar o corte, eu imagino que ele avalie que o corte é mais positivo do que negativo. Porque se ele avaliasse que não ficou bom a fala, ele não postaria o corte. Já que ele postou, eu imagino que ele acha que o saldo é positivo. E aí, eu acho que não. Acho que o saldo não é positivo. E a gente vai explicar. E agora eu vou fazer um modelo tradicional mesmo, react, assim, ponto por ponto, para ninguém dizer que eu tô pulando pontos, que eu tô sendo injusto e não sei o que. A gente vai fazer um react normal, então o vídeo vai ficar grande, mas eu acho necessário pra gente fazer um debate qualificado sobre o tema. O Araújo. Sou policial, me considero marxista e precisamos de coletivos que discutam segurança pública. Urgentemente. Existe espaço e precisamos ocupá-lo, e essa pauta é crucial para a esquerda. Ele deve sofrer muito, né? Eu ia falar Sofre isso. muito. Você tá numa... É raro isso. Você tá numa corporação que eu tenho certeza absoluta que você não pode se manifestar politicamente dentro. Porque o próprio Bolsonaro disse, se fizer uma pesquisa entre os policiais militares... Ele não disse se é militar, né? Mas se fizer uma pesquisa entre os policiais, vocês vão ver que eles não estão divididos. Provavelmente não estão mesmo, né? E agora falando de segurança pública, cara, eu vou falar uma coisa. Segurança pública sempre foi um grande calcanhar de Aquiles na comunicação da esquerda. De verdade. Porque as pessoas sentem a falta de segurança pública na pele e elas querem soluções imediatas para as suas agruras, né? Só que tem uma questão, gente. Mais polícia, mais equipamento para polícia e mais violência. Vamos lá, aqui a gente começa a questão, né? Veja, quando o Ian fala assim, segurança pública sempre foi um problema na comunicação das esquerdas, eu entendo sempre, no sentido que há muitos anos a gente não tem um discurso sólido com penetração social, com repercussão de massas sobre segurança pública, mas não é sempre, né? Considerando toda a história brasileira. Eu imagino que o Ian não quis falar de toda a história brasileira, a gente normalmente usa sempre no sentido de há muito tempo, né? Isso é normal na língua portuguesa. Mas veja, o programa do Brizola, quando governador do Rio de Janeiro, tinha sim várias propostas muito boas para a segurança pública. O Olívio Dutra, quando governador do Rio Grande do Sul, também apresentou muitas políticas importantíssimas e boas para a segurança pública, com resultados positivos. A propósito, a prefeitura do João Paulo, do PT, também teve respostas muito positivas para a segurança pública em Recife, quando ele foi prefeito, há 20 anos atrás. A prefeitura do Davi Capistrano Filho, em sequência do PT, em Santos, que foi um marco, inclusive, em uma política de saúde que foi fundamental na construção da reforma manicomial e no SUS.
também apresentou políticas muito importantes para a saúde e até, por incrível que pareça, o primeiro governo Mário Covas em São Paulo, quando o PSDB era de centro-esquerda. Então veja, a gente tem sim um lastro de experiências de políticas públicas positivas na área da segurança pública com boa repercussão e também de reformas. Claro, eu imagino que o Ian, quando fala sempre, está falando no sentido dos últimos 20 anos. Tem um acordo. E já, no decorrer do vídeo, eu vou falar sobre essas experiências positivas. Aí vem um segundo ponto que é importante. Quando o Ian fala que a população quer soluções imediatas, ele em seguida se propõe a refutar a ideologia neoliberal e reacionária que diz que a solução imediata para o problema da segurança é polícia, cadeia e tiro. É mais polícia, mais pena, mais cadeia, mais polícia, mais pena, mais cadeia. Veja, isso é falso. Isso é uma ideologia burguesa, neoliberal, reacionária, conservadora. Mas existem sim propostas imediatas que enfrentam expressões da violência. E já a gente vai fazer um debate, inclusive, sobre esse termo violência de maneira geral e genérica. Mas vamos continuar aqui a ver a fala. A direita sabe muito bem que para melhorar a segurança pública só tem um jeito: diminuição de desigualdade social. Sim. Nós tivemos uma queda vertiginosa nos crimes violentos durante a década de 2000. O que aconteceu na década de 2000? A gente teve uma queda histórica da desigualdade social no Brasil. Sim. Esse é o principal fator. E aí muita gente usa esses dados pra falar assim: ah, nesse período a polícia não sei o que lá, e aí os homicídios em São Paulo caíram pra caramba. Gente, os homicídios caíram em todos os lugares do Brasil. Todos. Justamente tendo o fator comum: diminuição da desigualdade social. Eu não tô dizendo que ficou bom, eu não tô dizendo que a desigualdade... Veja, aqui vem a primeira discordância séria. A desigualdade não diminuiu no Brasil, no governo Lula e Dilma. O que diminuiu foi a miséria e a pobreza. São coisas diferentes, percebe? O que é desigualdade? Desigualdade é o percentual de renda, riqueza e propriedade que as diferentes classes e frações de classe se apropriam. Então, uma medida boa para analisar a desigualdade é quanto de riqueza socialmente produzida os 10% mais ricos se apropriam e quanto de riqueza socialmente produzida os 10% mais pobres se apropriam. Então você divide, por exemplo, com todos os limites que tem essa estatística, mas ela é boa para pensar desigualdade. Você divide a sociedade entre os 10% mais ricos, com os maiores níveis de rendimento, e aí as diversas formas de rendimento, né, seja lucro, seja juros, seja dividendos, seja super salários, etc. Os 10% mais ricos, os 10% mais pobres, e vê a divisão da riqueza socialmente produzida. A desigualdade no Brasil não diminuiu no período Lula e Dilma. O que diminuiu foi a pobreza e a miséria. E aí dá para aumentar a desigualdade reduzindo a pobreza e a miséria. Inclusive, por exemplo, em muitos aspectos foi o que a China fez nos últimos 15 anos. A desigualdade na China explodiu. A China formou uma porrada de bilionário, mas ela erradicou a miséria, percebe? Ela erradicou a miséria. Mas a desigualdade cresceu. No Brasil, diminuiu a pobreza e a miséria, mas a desigualdade aumentou. Os 10% mais ricos ou os 1% mais ricos ficaram muito mais ricos do que o conjunto da sociedade, ou seja, das demais classes sociais. Então tem uma primeira questão aqui que acho importante pontuar, porque senão a gente cai no mito petista que dá para reduzir desigualdade entre as classes sem tocar na renda, na riqueza e na propriedade. Então imagina, que maravilha. Quer dizer que dá para reduzir desigualdade sem fazer reforma agrária, sem fazer reforma urbana, sem estatizar setores estratégicos da economia, sem fazer reforma tributária, sem ampliar direitos trabalhistas, sem valorizar ainda mais o salário mínimo, sabe? Então assim, não dá para reduzir desigualdades sem tocar nas estruturas da sociedade, no mínimo com reformas. Dá para reduzir a pobreza e a miséria, que, inclusive, com exceção da Bolívia, da Venezuela e do Equador, o ciclo progressista se caracteriza por isso, por uma redução, ciclo progressista na América Latina, né, gente? Por uma redução da pobreza e especialmente da miséria, mas ampliando desigualdades. Uma experiência que vai num caminho diferente agora também é a Colômbia do Gustavo Petro e da Francia Marques. Então isso não está bem correto. Alguém pode dizer assim, Jones, mas tem
pesquisa, alguém vai abre o Google e faz tem pesquisa que fala que reduziu a desigualdade. Sim, tem polêmicas em relação a isso. Por exemplo, tem gente que pega o dado que aumentou a porcentagem da renda dos salários na renda nacional. E aumentou no período Lula e Dilma. E diz que isso é redução da desigualdade. Não. Aumentou a porcentagem dos salários na renda nacional, mas 1% mais rico, 10% mais rico, se apropria de mais renda do que os 10% mais pobres. Por exemplo. Então, depende da estatística que você está usando. Tem gente que usa estatística de ganho da massa salarial no conjunto da renda nacional e diz que isso é redução da desigualdade. Não necessariamente. Isso é redução da pobreza e da miséria. Tem gente que pega os dados objetivos de pessoas que saíram da miséria e diz que isso é redução da desigualdade. Não necessariamente. Tem gente que diz assim, então vamos fazer um cálculo. Ao invés dos 1% ou 10% mais ricos, vamos pegar um cálculo geral, vamos dizer assim, as pessoas que saíram da miséria ou da extrema pobreza e ascenderam à condição de trabalhadores assalariados normais, houve uma mobilidade ali de renda entre as classes. Então, entre setores ultra precarizados ou marginais da classe trabalhadora e a classe média, houve uma redução da desigualdade de classe. Nesse caso, é verdade. Mas aí não dá para considerar as desigualdades de renda, riqueza e propriedade só entre setores da classe trabalhadora e a classe média, né? Você tem que considerar todas as classes, percebe? Então tem uma polêmica aí, eu sei, eu conheço essa polêmica, conheço essa literatura, mas para mim é isso. Não reduziu desigualdade, não reduziu desigualdade. Reduziu pobreza e miséria, que é massa, mas é diferente de reduzir desigualdades. Mas continuando. Só que tem uma questão. Em momento nenhum do programa neoliberal, principalmente de extrema-direita, está diminuição de desigualdade social. Inclusive, muito pelo contrário, está nas entrelinhas o agravamento da desigualdade social. Eles falam que a desigualdade social tem que existir. Ela é os mais malucos, os mais abertos, eles falam. Porque eu ia falar, uma boa parte desse pessoal que foi eleito na esteira do bolsonarismo, eu acho que eles não têm nem leitura pra saber disso. Acho que eles não têm nem... É a bancada da quinta série. Os caras são meio a gente tá falando do... o sistema político brasileiro ele é curioso, porque como ser político, né, ser deputado, vereador, é carreira no Brasil, tem países que não é carreira. Ele também é visto como uma forma de ascensão social. Então uma coisa que acontece é, pessoas pobres acabam se lançando como vereador ou deputado, são apadrinhados por burgueses, por interesses locais de agronegócio, de industriais e tal, de empresários, vão para as câmaras e para as assembleias como bodes expiatórios da extrema-direita, e acabam sendo pessoas que, na verdade, são condutores de leis. Assim, né, gente? Esse trecho é um pouco off-topics, né? Um pouco fora do que é o debate diretamente sobre violência. Então, não vou fazer nenhum comentário sobre isso, é isso. Deixa rolar e tal, meio que já acabou. E é isso, enfim. Teria algumas coisas para falar, nem discordo, inclusive, do comentário do Ian. Mas acho que tem alguns elementos de camada de complexidade maior, mas é isso. É meio off-topic, vamos seguir um debate sobre segurança pública e violência. Entende? Porque ela não vota sozinha. Ninguém vota sozinho. Vota no partido, vota ou na orientação do partido ou da bancada, exato. E a bancada geralmente é financiada. E quem financia, quem paga a banda, escolhe a música. Essa pessoa que pagou a banda sabe muito bem o que tá fazendo. E aí a questão é, a solução mais aparente de segurança pública é mais policiamento. Porque ela parece que resolve o problema. E é uma forma de fazer uma série de jogadas que é abafar o fato de que segurança pública se resolve com diminuição de desigualdade social, número 1. Coisa que nunca está em programa da extrema-direita. Número 2. Canalizar recursos para as Forças Armadas e para os militares. Eu dou um exemplo agora. Nós tivemos a aprovação em São Paulo das escolas cívico-militares. As escolas cívico-militares são um grande esquema de desvio de recursos públicos para milico aposentado. Que não funciona, tem artigos mostrando com realidade não muda que não funciona. Bosta nenhuma. Aumenta a violência contra o aluno e cai a nota. O problema não é disciplina nas escolas, o problema é estrutura, mas isso serve para colocar milico que tá aposentado dentro da escola para ficar vendo corte de cabelo e uniforme, para ganhar R$9.000 por mês e só. Então, e aí tem o último fator que é o mais importante a respeito dessa questão da segurança pública, que é... Aí eu vou trazer a análise dos Panteras Negras. Os Panteras Negras, eles fizeram uma análise brilhante, que é... Eles enxergavam a dinâmica da polícia nos guetos negros da mesma maneira que eles enxergavam a colonização, por exemplo, da Argélia. A Argélia também foi separada em guetos árabes e franceses. E a polícia francesa não estava lá para proteger os argelinos, estava lá para manter eles no devido lugar.
A polícia brasileira faz a mesma coisa. A lógica da polícia militar com as favelas é de colônia. Eles não querem proteger a favela, eles querem manter os favelados no seu devido lugar. Então a segurança pública tem todos esses fatores que eu tô falando. E claro, nós da esquerda debatemos segurança pública. Só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele. Que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela, ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Aí vem a parte central do debate. Pra mim, a pessoa mais lúcida desse debate foi o Pirula, viu? Ó, eu vou dizer a vocês. Por quê? O Ian faz um debate que... Deixa eu até abrir a tela. Veja, o Ian faz um debate que está correto. A criminologia crítica já mostrou que as desigualdades são um dos fatores centrais na geração de fenômenos, no plural, da violência. Percebe? Não é pobreza, é desigualdades. Desigualdades. Então, a característica média de sociedades com baixo índice de violência é baixa desigualdade. Esse é um dos elementos centrais. Não é o único. Atenção, não é só reduzir desigualdade. Atenção, não é só reduzir desigualdade. Então, por exemplo, recentemente Cauê foi para o Irã. O Irã é uma sociedade pobre. Tem vários problemas de bloqueio econômico e tal. Não tem uma violência na rua. Dá para andar de noite tranquilo, dá para andar mexendo no celular e tal. Ninguém vai assaltar. Alguém pode dizer assim, mas Jones, a cultura muçulmana diz que proíbe o assalto e tal. Tem, claro, fatores culturais também. Mas o Irã é um país pobre e tem baixíssimos índices de violência. Cuba é um país pobre, mas praticamente não tem desigualdade. A desigualdade é muito baixa. Então, você tem baixíssimos índices de violência também. Mas isso é um dos fatores. Eu gravei um vídeo no canal, na época da eleição, fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, como acabar com a violência. Nesse vídeo, coloca na tela, Maxwell, eu vou citar ele várias vezes. Eu faço um debate, nos primeiros 10 minutos do vídeo, sobre a relação entre desigualdades e violências, no plural, ambos. E aí eu não vou repetir os argumentos que eu dei nesse vídeo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas assim, eu recomendo que depois que você acabar esse vídeo, você assista a esse vídeo, Como Acabar com a Violência, que tem um debate mais aprofundado sobre a relação entre desigualdades e violências, perfeito? Só que o Pirula traz um questionamento que é fundamental, que é, beleza, eu entendo, só que enfrentar desigualdades a sério exige dois processos que podem ser concatenados, podem ser conectados ou não. Reformas estruturais que alterem a distribuição de renda, riqueza e propriedade, ponto, ou uma revolução. Podem ser concatenados ou não. Há forças reformistas que não defendem a luta por reformas com horizonte revolucionário. Há forças revolucionárias que defendem reformas com horizonte revolucionário. Então podem ser concatenados ou não. E aí, de fato, o Pirula está certo. A redução estrutural e profunda das desigualdades leva tempo. Leva tempo mesmo, viu, gente? É um negócio de um processo. Vamos imaginar que a gente começa a viver agora, em 2024, uma ascensão da classe trabalhadora, uma reorganização da classe trabalhadora, e a gente começa a ganhar várias batalhas na luta de classes. Por exemplo, fazendo de verdade uma reforma tributária, conseguindo avançar na reforma agrária, conseguindo avançar na reforma urbana, conseguindo avançar na nacionalização de setores estratégicos da economia, como o petróleo e gás, e a mineração, e destinando a renda gerada para ganhos objetivos da classe trabalhadora. Mesmo assim, o resultado é um resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? O Brasil, por exemplo, começa um processo agora de reformas estruturais. O Brasil não vai deixar de ser uma das sociedades mais desiguais do mundo os primeiros 1, 2, 3 anos, percebe? Aí o Pirula faz um questionamento que é de temporalidade. Diz assim, eu entendo, concordo com o argumento das desigualdades como elemento fundamental na hora de pensar a economia política da violência, mas no agora. E aí vem a questão central desse vídeo. Porque não é a solução nenhuma. Não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. O que eu tô mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? A direita só pensa em
depois que o crime já aconteceu, que compreendeu o cara, eles como falam, dar vai choque ter no saco castração dele. química. Foda-se, velho. Eu quero é que a pessoa não seja estuprada. Exatamente, Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva. Então, tipo, eu quero que aconteça algo antes dele ser... Então, beleza, pra mim essa é que é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né, a esquerda realmente é uma situação meio complicada nisso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo, não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir fazendo... paixões também. Dá pra fazer isso paliativo. É porque... É foda, você ser assaltado, é horrível, alguém meter arma na tua cabeça, você se sente, às vezes, ser baleado pelo horrível, bandido, é uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que teria que ser apresentado uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é. Eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo entender. Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro, que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá para ter uma solução a curto prazo. Então o problema, e aí não é o Emílio falando, o problema é, o favelado é violento, porque é isso que o PP dizia, eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim... A gente tá falando em solução para problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A ou o bandido B. Vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram piores E o ainda. resultado a curto prazo é um aumento da violência mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim... Esta não é uma boa solução. Ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas algo deveria ser feito. Tem algo que deveria ser feito. A curto prazo. Não existe solução a curto prazo. Não existe. Não existe. E aí eu acho que essa é uma questão importante pra te falar. Aí que é o problema. Vamos lá. Tá o tempo todo, há um consenso entre o Pirula, o Emílio e o Ian, que é a ideologia conservadora é uma falsa resposta. E aí, claro, no senso comum do discurso da extrema-direita, é bandido bom, é bandido morto, tem que prender mesmo, e tem impunidade, e a polícia está enxugando gelo e tal. Nas versões mais refinadas, e eu vou falar isso de maneira muito rápida, porque, de novo, no meu vídeo, Como Acabar com a Violência, eu explico isso com mais detalhes. Há duas grandes bases para a teoria conservadora na criminologia. Primeiro, a teoria da escolha racional, que é basicamente pensar o ser humano a partir de um homo economicus, que faz um cálculo de perdas e ganhos em todas as suas ações, inclusive na prática criminosa. Então, é necessário você garantir uma economia política da pena alta e uma pena certa, uma eficácia de que a pena será efetivada, uma eficácia do aparato de justiça criminal e uma pena alta para que a pessoa faça um cálculo de que dá mais prejuízo do que ganhos cometer crime. Há uma segunda vertente da criminologia crítica conservadora que ficou popularizada como a teoria das janelas quebradas, que é a ideia de que cada crime é uma quebra da normatividade, e se você vê, por exemplo, uma janela quebrada, um prédio pichado e nada acontece, vai se criando um clima de anomia social e se entende que aquela sociedade é permissiva ao crime. Então o efeito da normatividade, da lei, da regra vai perdendo o efeito e o crime vai se generalizando. Então a pena cumpre uma função de reativar a força da normatividade, da ordem, e as pessoas vão entender que não devem praticar crimes, porque ao praticar crimes, a certeza da punição, da proteção da ordem frente ao criminoso é certa. Então,
também a pessoa vai ter um prejuízo maior que um ganho. E a prática criminosa vai ser desestimulada, quase que numa lógica bem behaviorista mesmo, porque o estímulo negativo vai estar sendo dado a partir da punição. Dentro dessa lógica conservadora, que se transplanta para o senso comum reacionário bolsonarista, você tem a ideia de que a violência é sempre enfrentada com tiro, porrada e bomba. Cadeia, 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 polícia, polícia, tiro, 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 tiro. Beleza. Isso é falso. Há um consenso ali no podcast. O Ian marxista, o Emílio parece, se não for marxista, tá quase lá, e o Pirula fazendo um questionamento. E aí, veja, aí o Emílio e o Ian, eles cometem um erro, quer dizer assim, a ideologia conservadora é falso, logo não tem o que fazer no imediato. E aí, veja, não, claro, há um problema semântico ali. Eles usam o termo solução de curto prazo. A gente entende o que é que está se querendo falar, mas não é solução de curto prazo. Solução é solução. São medidas de curto prazo. Há como reduzir a violência agora? Sim. E veja, o Ian sabe disso. E já vou explicar por que ele sabe disso. Todo marxista, todo militante sabe disso. Mas na hora não saiu. Humberto gravou um react. Antes de gravar esse, eu assisti o react do Humberto. Humberto discordou do Ian. Eles são companheiros de Soberana e tal, mas o Humberto discordou do Ian sem dizer que discorda. E falou de várias medidas imediatas que a gente deve defender desde já para reduzir a violência e para combater a violência. Então, é isso. Tem sim medidas de curto prazo, tem medidas imediatas, tem medidas para agora, tem medidas reformistas também, porque assim, a gente pode dividir didaticamente a coisa entre política pública, reforma e revolução. Então, assim, antes da revolução, que vai dar uma solução estrutural para as desigualdades de classe, há sim políticas públicas no âmbito da segurança e há reformas também no âmbito da segurança que a gente pode e deve defender. Já já a gente vai entrar em detalhes, mas é pontuar que aqui, ao meu ver, começa a problemática central. Porque senão é batalha perdida. Sabe por que a PM não acaba? Eu consigo te dizer claramente por que a PM não acaba. Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar, do jeito que a gente está falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso. Por quê? Porque a população não entende, por uma série de fatores, que a questão que a gente tem é de desigualdade social. Por que que a Finlândia é melhor do que aqui? Porque a desigualdade social em relação à violência, tá? Não é porque os finlandeses são mais evoluídos. É porque a desigualdade social lá é escala de vezes menores do que aqui. Então, a hora que o cara vai sair para trabalhar, ele sabe, em primeiro lugar, que ele vai ter emprego, que ele sabe que ele vai ter uma casa para morar, que ele sabe que o sistema de saúde funciona, que ele sabe que o filho dele vai ter oportunidades. A hora que você cria esse sistema, a polícia anda desarmada na rua. Por quê? Porque a pressão social é muito menor do que aqui. Qual é a solução a curto prazo? Não tem. E a que a gente tentou só piorou. Então, a grande questão, no final das contas, é essa. A gente tá procurando, não você, uma solução fácil. Eu vou lá e vou comprar 1 milhão de fuzis, vou dar na mão das pessoas e vai resolver o problema da violência. E isso não Emílio, existe. O que eu tô falando é, você não tem como, digamos assim, ganhar uma eleição ou fazer uma coisa propositiva se você não entregar uma coisa que é um flagelo da população agora, que é resolver a violência. A dona de casa que é assaltada quando tá indo na feira, ela quer uma solução para agora. E ela vai votar no candidato que apresentar uma solução. Ok, a solução de mais policiamento não funciona, por quê? Porque não adianta. Então, algo tem que ser oferecido para essa pessoa. Eu entendi porque senão essa pessoa ela vai continuar votando no candidato que vai dar tiro. Eu entendi o seu ponto, mas o que eu e a gente traz é o seguinte, sabe como você resolve? Você mostra para a pessoa, que é o meu trabalho de toda terça e quinta nos últimos anos e é o trabalho da vida do Ian na Soberana, que a disputa não é essa. E essa é a questão. Você, Pirula, pode não concordar ou pode não acreditar, mas ou a gente mostra para a população que a gente está numa luta de classes, que o problema é sistêmico, que a gente precisa combater a desigualdade e que no capitalismo, do jeito que ele é produzido e feito, essa disputa sempre vai ser pior para a gente. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classes e que a gente tem que lutar pelo que é nosso para diminuir a desigualdade,
ou a solução sempre vai ser a solução simples. A classe dominante armando e usando a força dela pra continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equívoco de leitura, Pirula, que é: não existe solução eleitoral pra isso. É. Então, porque a gente tem uma visão limitada que é: todas os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade. Porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia. Não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem... Aí eu acho que foi misturado dois debates diferentes. Os limites da ação política na institucionalidade do capitalismo e não ter perspectiva de defender políticas públicas e reformas no imediato, para reduzir efeitos das violências. Acho que são duas coisas diferentes. Sim, ninguém discorda sobre os limites estruturais, ninguém comunista, né? Sobre os limites estruturais da ação política restringidos a partir do âmbito da esfera institucional do Estado burguês. Isso não significa dizer que não dá para um prefeito, um governador, um deputado federal, um presidente da república propor políticas públicas e reformas que reduzam a violência. São duas coisas diferentes. É isso, eu acho que houve aqui uma confusão de temáticas, mas vamos continuar para já eu entrar no ponto central que eu quero. A burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá atrás, lembra? Por que os Estados Unidos têm interesse em manter o país subdesenvolvido? Porque a desigualdade é fruto do lucro. O desespero da classe trabalhadora é fundamental para a disciplina da classe trabalhadora, para que ela gere mais lucro para a burguesia. E a gente tem um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Tá. Você pega o Lula de 86, o Lula de 87, ele é um Lula muito mais radical do que o Lula que vai ser eleito nos anos 2000. Para o Lula ser eleito, ele tem que jogar o jogo da democracia burguesa. Ele vai para um lado de centro-esquerda, ele adota uma política econômica liberal, porque só a partir do momento... Eu discordo desse argumento também. Eu acho que o Lula ganharia a eleição de qualquer forma, com ou sem carta ao povo brasileiro. Acho que a escolha do Lula não foi para ser eleito. A escolha do Lula foi para fazer um governo tranquilo e não correr riscos de fazer enfrentamento. Foi uma escolha de governabilidade, não foi uma escolha para ganhar a eleição. Sabe? Mas esse, de novo, não é o tema desse vídeo, é um tema lateral, off-topics, e eu não vou me aprofundar nisso, mas também discordo disso, viu? Só para pontuar que eu acho isso importante. em que ele é purificado, ele consegue se encaixar no que a gente chama de democracia. Tudo e aí bem. o encarceramento em massa acontece justamente na época do PT. Exatamente. Mas é porque o que eu tô pensando é o seguinte: a coisa tá no cangote. Tá no nosso cangote. A gente tem eleição hoje no segundo semestre agora, que já tá chegando, já estamos no último mês do primeiro semestre. A gente tem eleição. Não vamos ter revolução até outubro. Então, tipo, tem que fazer as pessoas votarem em pessoas mais conscientes. Não vai acontecer. E essas O pessoas, Boulos vai perder em São Paulo. Precisam ter uma... O Boulos, a gente vai perder. Sim, o Boulos vai perder. O Boulos vai perder em São Paulo. A cidade A menos de São que Paulo, aconteça alguma coisa muito bizarra. a cidade de São... Desculpa, Ian, perdão. As eleições burguesas não são solução pra quase nada. Sério. Sério. O não sabe? prefeito vai ganhar do Boulos em São Paulo. Vai. Porque vai ter um segundo turno e todo mundo vai ficar do lado dele. Exato. Porque convenceram a população de que o Boulos vai tirar a casa deles. Então, eleições burguesas são feitas pra que a burguesia sempre saia por cima. Não adianta. Então, não há, assim, tipo, tô falando assim, mas... Na nossa visão, não há solução. Não. A gente é revolucionário porque a gente acha que ou acontece a revolução ou não há solução. Tá bom, quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Não tem a menor ideia. Aí, cartomante, tarô... O que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo, inclusive, né? Organização da classe trabalhadora. Eu sou organizado e eu sempre digo, se você acha que também, se você acredita nessa via, organize-se. A melhor coisa que você pode fazer, inclusive, é a única que é efetiva. A única que foi efetiva ao longo da história. A gente acredita que não existe solução que não passe pela auto-organização da classe trabalhadora, como classe, tá? Não só como categoria, mas como classe. Então, e sim, não é uma solução simples, sim, é algo que dói, sim, é algo que vai criar rachas
Cara, mas a alternativa que a gente tem é uma alternativa de aumento da desigualdade, é uma alternativa de aumento da violência, e aumenta a violência por uma razão muito simples. Porque o trabalhador olha para a vida que leva e ele fica revoltado com a vida que leva. E a solução que o trabalhador tem é violenta. É uma solução. E aí que tá. É uma solução social, é que você não tá pensando. Você tá pensando no trabalhador e você. O cuidado que a gente tem que tomar é separar porque a sua frase ficou estranha. Não ficou estranha. É que você. Porque a impressão que tá dando com a sua fala é que a pessoa trabalha na fábrica, aí ela chega e fala: tô de saco cheio dessa merda porque eu não ganho nada, vou assaltar alguém. Cara, mas isso acontece em parte da sociedade. Mas a maior parte das pessoas nasce num berço violento, mas elas não foram. Eu sei. Não foram operárias e essas coisas todas. O bandido é fruto do meio em que ele existe e da desigualdade que ele existe. Tudo bem, isso, mas é bem diferente de você falar que a solução do trabalhador é a violência. Essa violência pode se manifestar de uma série de formas, assim, não é só isso. Tudo bem. E a questão é, só pra deixar uma coisa muito clara, porque eu já fui acusado disso no passado. Minha fala de dizer que não existe solução dentro da democracia burguesa não é desmobilizante, é justamente o contrário, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando assim, não vai funcionar nada mesmo nessa eleição aí, então foda-se. Aí, a partir desse momento, entra um debate muito mais político sobre tática, reforma e revolução, que já a gente vai fazer. Vamos lá. Veja. Eu entendo que no contexto de um podcast de horas e horas e horas, tudo que eu falei no começo, as pessoas começaram a fazer um debate sobre violência de uma forma que eu acho equivocado e que eu acho que uma das principais tarefas da gente é fazer o que eu defendi nesse vídeo, como acabar com a violência. Coloca aí na tela de novo, Maxwell, por favor. Nesse vídeo eu explico o seguinte: a mídia burguesa, uma das principais armas dela, muito mais sutil do que a ideologia do tiro, porrada e bomba, do que a ideologia do bandido bom é bandido morto, é pensar a violência de maneira semelhante, por exemplo, a como ela pensa a inflação. Eu vou repetir o exemplo que está com mais detalhes nesse vídeo. Como é que a mídia burguesa apresenta a inflação? Inflação é uma série variada de fenômenos de aumento de preços que tem causas variadas, portanto, terapêuticas variadas. Então, se começa uma guerra na Ucrânia e o Brasil importa combustível da Rússia, fertilizante da Rússia, aí por causa da guerra aumenta o preço do fertilizante, isso vai ter um efeito inflacionário. Se amanhã a Índia começar uma guerra com o Paquistão e o Brasil importa muito fármaco da Índia, isso vai aumentar o preço do remédio. Se tem uma seca muito grande, isso vai impactar no preço da energia elétrica, vai impactar no preço dos alimentos e tal. Na ideologia burguesa, todos os problemas de inflação são problemas do desajuste entre oferta e demanda. É como se todo problema da inflação fosse: tem muito mais gente querendo comprar do que capacidade de ofertar. Por isso, toda e qualquer inflação é resolvida com atirar com a taxa de juros. Porque aumentando a taxa de juros, você restringe a demanda agregada. A demanda agregada é o que as pessoas querem comprar com a renda que elas têm, mais o crédito que elas têm na praça. E aí você, atirando com a taxa de juros, você reduz a demanda agregada e você reajusta oferta e demanda. Essa terapêutica é falsa. Assim como o diagnóstico é falso. Qual é o centro da ideologia? É dizer que todo e qualquer fenômeno de aumento de preços é um fenômeno de desajuste entre oferta e demanda e chama isso genericamente de inflação. Perfeito. No tema da violência acontece algo semelhante no tema da violência e segurança pública. Você pega uma série variada de fenômenos, porque veja, o caso do homem que bate na mulher no ambiente doméstico, o caso da pessoa travesti que é agredida na rua, o caso do caba que entrou com uma gangue de assalto a banco, o caso do jovem que tá num grupo de torcida organizada que gosta de brigar na rua, dar pau nos outros porque brigar é massa, o caso do pedófilo que pratica violência contra as crianças e fica curiando criança atrás de criança em porta de escola e não sei o que para assediar criança, o caso do camponês que é assassinado na Mata Sul de Pernambuco em conflitos pela terra. Todos esses fenômenos são enquadrados de maneira geral e genérica no termo violência. Mas são fenômenos totalmente diferentes, com raízes diferentes, com causas diferentes e, portanto, com terapêuticas diferentes. A própria lógica do direito penal burguês, o direito penal burguês ele só age pós-fato, pós-festa. Então ele só atua em posteriori ao crime, ele não tem preocupação com dar uma resposta
de uma terapêutica social, de uma resposta à causa da violência. Para o direito penal, tudo é enquadrado enquanto violência em categorias específicas. Homicídio, latrocínio, agressão à pessoa, estelionato e por aí vai. Então se cria tipos penais que atuam pós-festa e não há instrumentos de ação prévio ao acontecimento da conduta criminalizada. Então a primeira coisa é a gente fazer um debate sobre o que é violência no plural, violências, deixando claro que há causas e soluções diferenciadas para cada um dos problemas em específico. Não tem problema, e aqui eu não estou cobrando nenhum preciosismo acadêmico, a gente chamar esses diversos fenômenos de violência, desde que, em sequência, se explique que a causa e a solução e o enfrentamento são diferenciados. Então, por exemplo, enfrentar o problema da violência doméstica, enfrentar o problema de agressão a pessoas trans e travestis na rua, enfrentar um problema de roubo de carros, não tem a mesma terapêutica, porque são fenômenos sociais, inclusive, totalmente diferentes. Perfeito? Essa é a primeira questão, fundamental. A partir disso, concordo totalmente com Ian e com Emílio que na atuação dos comunistas, em toda e qualquer questão, a gente tem que sempre apontar para a razão estrutural de fundo, que é a existência do capitalismo e do poder político nas mãos da burguesia. Perfeito. Somos comunistas, isso aqui é consenso entre nós. O que não significa que não existam soluções para reduzir a violência. A primeira coisa é, do ponto de vista do enfrentamento ao Estado burguês, de cobrar os governantes, a gente tem que estabelecer muito claro que violência são fenômenos diferenciados com causas e tratamentos diferenciados e cobrar isso na produção de estatísticas, na formulação de políticas públicas, etc. Os movimentos sociais, normalmente setoriais, movimentos LGBTQIA+, movimento trans, movimento negro, movimento camponês, movimento de mulheres, já fazem isso. Já cobram de prefeituras, de governos estaduais, de secretarias, de governo federal e tal, diagnósticos diferenciados sobre cada um dos casos de violência, com produção de estatísticas diferenciadas e com políticas públicas específicas. Esse movimento é fundamental para a gente avançar num debate sério e concreto sobre violência. Porque senão a gente entra numa panaceia que é dizer: eu estou combatendo a violência contra a mulher. Por quê? Porque eu abri mais vagas para policiais mulheres em concurso para polícia. Então eu estou combatendo a violência. Isso tá de brinquedo aí to me, como diria o Joel Santana. Isso é falso. A segunda questão é que, frente a esse diagnóstico específico, a gente precisa criar noções de ação política que passa por políticas públicas e por defesa de reformas transversais que atuem antes do crime acontecido, que foi a demanda que o Pirula cobrou, antes da violência acontecida, e que trabalhem numa lógica que se chama genericamente de prevenção. Então, por exemplo, vamos dar aqui 2 exemplos básicos para vocês. Casos de feminicídio. Como é que a gente vai reduzir casos de feminicídio? Tem uma série de medidas aqui. Começa com algo mais óbvio. A gente precisa de uma política cultural, educacional e institucional permanente de campanhas contra o feminicídio, que haja uma mobilização do poder público para negativar as práticas de violência contra a mulher no ambiente doméstico e no ambiente público, para negativar essas práticas socialmente produzidas, inclusive cobrando e atuando para que órgãos privados, como emissoras de TV, não estimulem produções culturais que fortaleçam perspectivas patriarcais e que estimulem violências contra a mulher. Ao lado disso, a gente precisa criar condições para que as mulheres saiam de situações de ambientes de violência. E aí precisa ter casas de acolhimento, precisa ter órgãos públicos que vão acompanhar mulheres vítimas de violência, que vão dar possibilidades de, por exemplo, mudar de bairro, de ter uma inserção profissional, de fazer mapeamento dos casos de violência, de possibilitar perceber, mesmo antes da mulher fazer uma denúncia formal, que existem casos de violência, que as delegacias, que são lugares onde as denúncias são formalizadas, que consigam assimilar essas denúncias e não desestimulem as mulheres a denunciar, enfrentar a violência que a mulher vítima de violência sofre nas delegacias, no IML, no exame de corpo de delito, nos atendimentos do SUS,
que é uma pressão permanente para a mulher desistir da denúncia, uma revitimização das mulheres. Então, uma série de políticas públicas, tanto no âmbito da segurança, como da assistência social, como da política de saúde, que permitem você ampliar as possibilidades de quebrar ciclos de violência, afastamento da mulher do agressor e campanhas e ações permanentes que desestimulem as práticas de violência. Isso são soluções específicas para problemas específicos. E aí, eu nem vou chover no molhado, basta acompanhar os debates, a militância, a produção teórica dos movimentos feministas que fazem um debate sobre violência contra a mulher. Por exemplo, as casas de referência para a mulher, elas estão muito aquém do necessário. Nas casas de acolhimento para as mulheres. Então, falta muito, são hiperconcentradas em regiões metropolitanas, você não tem acompanhamento da política de assistência como deveria, o SUS funciona mal e porcamente como porta de entrada de mulheres vítimas de violência para encaminhar para os serviços de assistência social e aí depois acionar os serviços de polícia e por aí vai. Então tem uma série de políticas públicas, de lutas, de enfrentamentos que passa aqui por orçamento, que passa aqui por concurso público, que passa por formulação de diretrizes, que passa por contratação de pessoal, que reduzem sim índices de violência contra a mulher e que são fundamentais. Porque só milita quem está vivo, né, gente? Assim, é fundamental reduzir, por exemplo, os casos de violência de todas as formas, inclusive violência letal, porque só milita, só pode ser conquistada para a revolução quem está vivo. Esse, por exemplo, é um caso. Outro caso, diretamente de redução da violência, por exemplo, assaltos. Veja, gente, a gente está em eleição municipal. As prefeituras são responsáveis pela segurança patrimonial. As guardas municipais não deveriam ter poder de polícia. Há um movimento terrível que é dar poder de polícia para as guardas municipais. Mas, por exemplo, a prefeitura deve ter política de segurança pública. Como é que a prefeitura pode atuar? Por exemplo, na zeladoria urbana. A prefeitura pode muito bem liberar, por exemplo, um aplicativo que vai registrar casos de denúncia de assalto, de furto, de tentativa de assédio, de agressão, de não sei o quê. A partir disso, a prefeitura, mapeando essas denúncias, para além de depender dos BOs registrados na polícia, e ela pode inclusive cruzar esses dados, a prefeitura vai registrar que determinadas localidades são localidades com maior incidência de assalto, de furto, de agressão contra a mulher, de brigas, de agressão pessoal, etc, etc. O que é que se pode fazer? De imediato, se pode melhorar a iluminação, se pode criar estratégias de aumentar a circulação de pessoas naquele local, porque normalmente locais que são ponto de assalto, de agressão, de tentativa de abuso sexual, são locais mal iluminados, são locais de baixa circulação de pessoas, e colocar uma viaturazinha nos horários de pico e nos horários que são mais propícios à violência, como horários que têm baixa circulação de pessoas, mas ainda tem necessariamente circulação de pessoas. Por exemplo, entre 4 horas e 7 da noite é o horário que muitos trabalhadores e trabalhadoras estão largando. Então é o horário de pico, por exemplo, paradas de ônibus, estação de metrô e tal. Mas tem muito trabalhador e trabalhadora, seja largando o trabalho, seja voltando da universidade, do curso técnico, da escola, da porra que for, que tá circulando 8, 9, 10 horas da noite, que precisa também ter uma circulação menor, mas ainda tem circulação, que são horários que as pessoas circulam, mas menos, dependendo da dinâmica da rua e tal. Isso reduz a violência. Assim como, por exemplo, não estou dizendo, e preste bem atenção, que necessariamente pessoas em situação de rua praticam assaltos e tal. Não é essa lógica. Mas é fundamental a prefeitura, como a prefeitura do Recife. Recife é uma das capitais com mais população em situação de rua. A prefeitura precisa ter mais centro pop. A prefeitura precisa ter política de atenção para pessoas com álcool e outras drogas baseadas em paradigmas que não sejam abstencionistas e encarceradores. A prefeitura precisa ter mais CAPs e mais CAPs AD. A prefeitura precisa pensar uma dinâmica de acompanhamento permanente para que a pessoa em situação de rua e pessoas adictas, que são consumidores de maneira problemática de álcool e outras drogas, não se transformem em potenciais vetores de violência, que não necessariamente vai acontecer. Então há várias políticas de assistência, políticas de saúde combinada, conectada inclusive com políticas públicas de emprego e renda, que interferem nisso. É outra forma de pensar o combate à violência no âmbito municipal. Repare, o exemplo que eu dei, o primeiro das mulheres, é de âmbito municipal e de âmbito estadual, né? Que inclusive as prefeituras e os governos do estado
podem pensar isso de forma concatenada para reduzir os casos de violência contra a mulher, os casos de feminicídio e por aí vai. O exemplo que eu dei de pessoas com problemas com álcool e outras drogas, pessoas em situação de rua, é fundamentalmente competência de prefeituras, mas o governo do estado também pode e deve atuar nisso. Do âmbito federal, há também várias políticas e várias prerrogativas que a gente pode ter, inclusive com transferência de fundos para ajudar estados e municípios a reduzir a letalidade com apoio do governo federal. Então, há várias políticas públicas, veja, até aqui, está falando só de política pública, que reduz a violência. E aqui, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho bastante significativo. O Eduardo Campos, antes de falecer, uma das grandes propagandas dele é que ele pegou Recife, pegou Pernambuco para ser governador do estado. Era um dos estados que mais tinha homicídios no Brasil. E o Pacto pela Vida, que era a menina dos olhos da propaganda dele, baixou o número de homicídios em Pernambuco. E veja, é verdade, o Pacto pela Vida baixou o número de homicídios. Sabe duas providências que o Eduardo Campos tomou de imediato, que baixou em muito o número de homicídios em Pernambuco? Ele simplesmente não foi permissivo com a polícia militar e a polícia civil ter grupo de extermínio. Então, ele, querendo ser popular para um dia ser presidente, ele chegou e falou, bicho, acabou isso aí, acabou isso aí. Acabou isso aí, e aí a polícia agora que participar do grupo de extermínio, eu vou passar o cerol, eu vou demitir, eu não vou ser permissivo, como eram os governadores passados. Então assim, a polícia passou a matar menos, já reduziu pra caramba o número de homicídios. A polícia passou a matar menos e ele criou programas de proteção à pessoa ameaçada de morte. E aí, esse é o ponto mais interessante. Eu convivi com uma pessoa que trabalhou por muitos anos nesse programa de proteção às pessoas ameaçadas de morte. E aí tinha um programa de proteção a testemunhas e tinha um programa de proteção a pessoas ameaçadas que não necessariamente eram testemunhas que estavam envolvidas. Meu irmão, programas super precários, com baixo orçamento. A gente está falando de programas que têm orçamento de 3, 4 milhões, 5, 6 milhões por ano, o que é nada. Atenção, para um estado de 9 milhões de habitantes, que é nada. Programas que tinham no máximo 20, 30 funcionários, com sorte, mas que, a partir do momento que você tem um programa que funciona, e funcionava os programas aqui em Pernambuco, ele impedia que morresse por ano 50, 70, 80 pessoas. Aí você pensa assim, pô, Jones, é pouco, mas não menos. Primeiro que toda a vida é importante, né? É pouco no sentido que dava para fazer muito mais se fosse prioridade. Mas assim, pense na lógica de interrupção de ciclos de violência. Por quê? Tem uma pessoa ameaçada de morte, por exemplo, a pessoa consome drogas e aí foi ameaçada pelo tráfico local porque não pagou. Essa pessoa, ao invés de ser morta, ela entra para um programa de proteção, é tirada do local, é colocada numa casa, longe, em outra cidade, é acompanhada, não sei o quê. A pessoa que não morreu, graças ao programa, já não tem a chance de, se ela fosse morta, poderia ter um irmão, um primo, um parente, um marido, qualquer coisa dessa que fosse querer vingar. Aí matava quem matou a pessoa, aí o outro ia querer vingar e não sei o quê. E a cada vida que você salva, você pode estar salvando por tabela, evitando mais 2, 3 mortes por tabela. Eu, por exemplo, quando eu era da Borborema, eu vi um caso, eu não sei nem se eu posso falar o nome da galera, passou muitos anos, mas é melhor não falar não. Mas enfim, eu vi um caso da Borborema que foi muito doido, que é, um fulano deu uma tapa na cara do outro. Aí o outro depois foi lá e matou fulano, né? Matou fulano. Aí depois, os amigos de fulano que foram mortos ficaram putos com o assassino. Foram lá e mataram o assassino e outro amigo dele. Então, já vai em 3 mortes. Aí os dois, que eram amigos do primeiro morto, que foram lá e que mataram o assassino e o amigo, foram pro presídio e no presídio foram mortos. Nessa brincadeirinha já foi 5 mortes. Porque um matou o outro, aí os amigos depois queriam vingança, os amigos dos amigos queriam vingança. E essa brincadeirinha foi 5 mortes. Inclusive, só um parêntese. Quando teve o duplo homicídio, a vingança, eu tava na rua jogando videogame The King of Fight. Aí eu, jovenzinho, tinha 17 anos, abestalhado, andando, olhando pro nada, como se a vida fosse fácil. De repente, uma correria e um barulho de tiro. Aí, bicho, eu sei que quando eu vi a galera correndo e eu vi os tiros, a única coisa que eu fiz foi começar a correr. Não sei aqui quem conhece a favela da Borborema, mas eu tava ali perto do Playtime de Bigode. Eu saí correndo, porque eu só parei no colégio Grande Passo, meu parceiro. Eu parecia o Usain Bolt de tanto que eu corri nesse dia. Fecha parênteses. Então, por exemplo, o programa do Eduardo Campos, baratíssimo, porra. Baratíssimo. Mas o cara chegou assim e falou assim,
Meu governo não vai ser mais permissível com grupo de extermínio de policial militar e policial civil e bombeiro, que em menor medida, mas tem também, em Pernambuco. E criou uns programas de proteção à pessoa ameaçada. Então, só nisso aqui, ele reduziu o número de mortes por assassinato por ano de 100 a 300 pessoas, pô. E aí, cada redução de uma morte, cada morte evitada, você tem como consequência não estimular novos ciclos de violência. Por exemplo, sabe? Então, assim, é uma política barata que funciona do mesmo jeito que o Helder Barbalho, lá no Pará, e o João Campos, aqui em Pernambuco, Recife, eles se vangloriam muito porque eles criaram equipamentos públicos, que em Recife se chama Compaz. Eu acabei de esquecer o nome do equipamento público no Pará, que é basicamente o seguinte: você cria um grande centro de esporte, de lazer, de curso técnico, de piscina, de aula de arte marcial, de aula de dança, de oficina, de dentista, de assistente social, de não sei o quê, que é basicamente um grande centro com um conjunto de políticas públicas, serviços públicos e oportunidades de qualificação profissional, esporte, lazer, vida comunitária e tal. Bota cada um desses negócios numa área de violência. E as estatísticas mostram que num raio, por exemplo, de um Compaz, acho que se não me falha a memória, é no raio de 2 quilômetros de um Compaz, os números da violência são reduzidos, os números de assalto, os números de homicídio, os números de latrocínio, por um motivo, bicho, bem simples e objetivo, que é o moleque, o jovem, que poderia entrar pro tráfico, que poderia começar a andar com a galera, que gosta de brigar, que gosta de bater nos outros, que poderia querer pagar de malandrão, porque o que ele aprende é que tem que consumir, tem que ter bermuda, tem que ter celular foda, tem que ter óculos e tal. Ele tem oportunidade a outras dinâmicas sociais, a outras experiências de vida, tem a oportunidade de, sei lá, fazer um esporte, se interessa e dedica a vida, sei lá, para ser lutador profissional de jiu-jitsu, para aprender programação e arrumar um estágio e tal. São programas baratos, baratíssimos, que têm efeito imediato em reduzir índices de violência. Então, assim, tem dezenas de exemplos de políticas públicas que dá pra gente militar, dá pra gente cobrar, que reduz violência. E aí, a gente vai para um outro nível, que é assim, um nível de reforma no âmbito da segurança. E aí, veja, gente, eu sei que o Ian sabe disso, que eu já vi vídeo dele falando contra a guerra às drogas, mas por algum motivo que só Deus explica, Ian não falou isso nesse corte, nem o Emílio. O Humberto, inclusive, deu esses exemplos no react dele. E aí é isso, o Humberto fez, não como crítica ao Ian, uma espécie de complemento, mas o Ian não falou isso. E eu entendo que o Humberto fez isso como não crítica, porque é isso, Ian já falou disso. Porque ele esqueceu, eu não sei, mas é isso. Veja, a gente tem reformas sim para defender a segurança pública. Do mesmo jeito que a gente não acha que o passe livre no transporte vai fazer com que o capitalismo deixe de ser capitalismo e a gente defende o passe livre, do mesmo jeito que a gente entende que a gente nunca vai ter um sistema de saúde verdadeiramente para todos os interesses da classe trabalhadora no capitalismo, mas é importante defender um SUS gratuito, de qualidade, com dinheiro público para a saúde pública, parar de financiar saúde privada, sem precarização, sem intensificação, a gente defende, a gente sabe que isso não vai acabar com o capitalismo, a gente tem que defender também. Primeiro, solução importantíssima para reduzir a violência, controlar o braço penal do Estado. Controlar a violência do Estado. Eu falei disso com mais detalhes no meu vídeo, como acabar com a violência, explicando o que é a ação criminogênica do Estado. Não vou entrar em detalhes aqui. Tem também o livro do Orlando Zacconi, Indignos de Vida, a forma jurídica do extermínio na cidade do Rio de Janeiro. Coloca aí, Maxwell, na tela. Mas de maneira simples e objetiva, a polícia mata e mata muito. Mata e mata muito. E quando não mata, ela aleja, ela agride, ela deixa sequela, ela pratica abuso sexual, ela humilha constantemente as pessoas da comunidade. Uma das primeiras formas de resolver, a curto prazo, expressões da violência é você enfrentar a violência do Estado, que foi o que o Brizola fez no Rio de Janeiro, que foi a brilhante ideia de trazer o Estado Democrático de Direito para as periferias e enfrentar a violência policial. É fácil? É não. É uma briga do fim do mundo. Tem resistência? Muita resistência. Mas assim, é fundamental atuar no sentido de desmilitarizar a segurança pública, não só a PM, mas desmilitarizar a PM é fundamental. Então defender uma desmilitarização do paradigma da segurança pública, o que passa, inclusive, por adotar a visão de que existem causas múltiplas e terapêuticas múltiplas para os diversos fenômenos da violência. Desmilitarizar a segurança pública é fundamental. Enfrentar o paradigma de guerra às drogas, caminhando numa descriminalização das drogas. E é fundamental
pautar o desencarceramento. Quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, uma das medidas que eu mais defendi foi a reforma do sistema prisional. Reforma como? Construindo mais presídio melhor? Não, desencarcerando e mudando a lógica do sistema prisional, dominado por facções, dominado por violência e que potencializa os casos de violência e também é criminogênico. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso porque o vídeo já tem mais de 1 hora, mas veja, são 3 reformas aqui fundamentais. Controlar a violência estatal. Alguém pode dizer assim, Jones, o Estado é burguês e nunca vai se enfrentar até o final a violência do Estado contra a classe trabalhadora, porque o Estado é essencialmente o poder repressivo da classe dominante contra a classe trabalhadora. Concordo, meu parceiro. Todo marxista sabe disso. O que não significa que a gente não deve pautar agora reformas imediatas para enfrentar a violência estatal. Perfeito? É isso. Desmilitarizar a PM, desmilitarizar a segurança pública, fazer uma reforma do judiciário que faça com que o Ministério Público pare de sancionar e aprovar a violência da polícia, inclusive até colocando em dúvida se a gente precisa de Ministério Público. Eu hoje tenho sérias dúvidas se esse modelo de Ministério Público, como forma de controle da sociedade, por exemplo, as ações do aparato penal, funciona. Tenho sérias dúvidas, seríssimas dúvidas. Esse é um debate para outro momento. Mecanismos de controle externo à ação da PM. Então, por exemplo, o debate sobre câmeras. O debate sobre câmeras, ele é importante. Eu conheço amigas que falam assim, Jones, debate sobre câmera tem problema. Eu também acho que tem problema. Eu não acho que é panaceia, a solução fácil para a questão. Mas veja, a minha questão central é quem vai controlar as imagens geradas pelas câmeras. É isso que é a questão central. Porque se o debate sobre câmeras for, por exemplo, no caso de Pernambuco, bota a câmera na farda e a SDS controla as imagens e a própria PM controla as imagens, a própria corregedoria, não vai adiantar praticamente nada. O debate é ampliar mecanismos de controle externo sobre a atividade policial. E aí juntando universidades, movimentos sociais, OAB e tudo que você imaginar, para a gente conseguir cada vez mais descentralizar do aparato militar o controle da atividade policial. Assim como desencarcerar vai reduzir muito a violência, porque hoje o sistema prisional brasileiro é um dos mecanismos de mais geração de violência. E veja, nem precisa ser revolucionário para defender desencarceramento. O Ciro Gomes, por exemplo, que é um cara social-democrata e tal, ele vive defendendo na newsletter dele que a nova lei de drogas aprovada no governo Lula em 2006 é um dos maiores fatores de encarceramento em massa e, portanto, fortalecimento das facções e ampliação das expressões da violência. A gente precisa desencarcerar, descriminalizar as drogas. Humberto também falou disso no react dele. São reformas que a gente tem que defender, que é pauta do movimento negro, percebe? Veja, a polícia não vai deixar de ser racista, porque alguém vai dizer assim, mas desmilitarizar a PM, a polícia civil é violenta. Mas mata menos. Mas a polícia civil, mesmo sendo civil, ela ainda está pautada por um paradigma de militarização da concepção de segurança pública e não tem um controle externo da atividade policial. Então, assim, não é só desmilitarizar a PM para fazer a PM igual à polícia civil. Não é só isso, é desmilitarizar a concepção de segurança pública e é criar verdadeiros mecanismos de controle da atividade policial. Tudo no capitalismo vai ser truncado, vai ser falho, vai ser problemático. Então o SUS é uma ideia massa, mas no capitalismo tem problemas. A ideia de uma universidade pública aberta para todos é massa, no capitalismo tem problema. A ideia da nossa política de saúde mental, pautada na reforma antimanicomial, é uma ideia do caralho, mas tem problema, porque é o capitalismo. Então, na segurança pública não vai ser diferente. Tudo isso vai ser falho, vai ser truncado, vai ter limite, vai ter problemas. A gente pode conseguir até avançar e depois, numa mudança de correlação de forças, a burguesia retroceder com alguns avanços, mas são reformas que a gente pauta que diminui a violência. E aí, por que diminui a violência? De novo, gente, eu não vou argumentar em detalhes, já argumentei no vídeo, por que desencarcerar diminui a violência. Por exemplo, eu argumentei em detalhes no meu vídeo como acabar com a violência. E ainda tem iniciativas de âmbito exclusivamente federais. Por exemplo, é tarefa do governo federal investir no combate à lavagem de dinheiro, no combate ao comércio transnacional e nacional de drogas e armas e quebrar as cadeias de comando do crime organizado. Dá para o governo federal fazer isso e enfrentar em muita violência. Uma das coisas que mais fortalecem um crime organizado é que, por exemplo, nos últimos anos, embora tenha avançado e muito os mecanismos de lavagem de dinheiro de facções criminosas e de grupos ligados a milícias,
a igrejas, a grupos religiosos, que dizem que são religiosos, né, que usam a religião para enriquecer e tal, é que não há nenhuma iniciativa, seja do ponto de vista de funcionamento da Receita Federal, seja do ponto de vista de criar novas legislações, institucionalidades ou reformas para combater, por exemplo, a lavagem de dinheiro e as cadeias de comando do tráfico de drogas, armas, pessoas e tudo que você imaginar. Pelo contrário, o governo Bolsonaro saiu flexibilizando e liberalizando, por exemplo, o acesso a armas e a criação de pistas de pouso sem avisar previamente a ANAC. Sabe o que é que significa, né? O Bolsonaro facilitou e muito o funcionamento dos grupos de tráfico ilegal de drogas, armas, minérios, madeiras, animais silvestres e por aí vai. Então tem várias iniciativas também no âmbito do governo federal que, inclusive, seriam muito boas do ponto de vista até de agitar numa perspectiva revolucionária. Por exemplo, a ideia de que, para combater a violência, a gente precisa, por exemplo, criar um novo marco de regulação do sistema financeiro e das transações financeiras e do combate à lavagem de dinheiro, e toda instituição bancária ou empresa envolvida com a lavagem de dinheiro tem potencial para ser expropriada, nacionalizada. Melzinho na chupeta, viu? Seria do caralho. Seria do caralho. Imagina assim, todo banco pego envolvido em lavagem de dinheiro poderia ser estatizado e incorporado, por exemplo, à dinâmica do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Seria muito bom, inclusive do ponto de vista da luta de classe, percebe? Então veja, não é verdade que não tem o que fazer. Tem o que fazer sim. Tem o que fazer sim. Jones, você é reformista. Veja, eu não acho. Eu não acho que você seja reformista. Eu aprendi que comunista defende e luta por reformas. Agora, com meios revolucionários. A gente não defende a perspectiva de resolver os problemas fundamentais da classe trabalhadora no capitalismo, mas a gente entende a importância fundamental de, na organização, na luta e na mobilização da classe trabalhadora, pautar sim políticas públicas, pautar sim a luta por reformas. Então, quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, eu estudei muito o que foi o governo do Brizola no Rio de Janeiro e fiz um debate a partir da experiência brizolista, falando de CIEP, falando de uma verdadeira educação de tempo integral, falando de uma política de pleno emprego, falando de uma política de segurança pública para enfrentar a violência do Estado contra a população, de intensificar o controle externo da atividade policial, de desencarceramento, de uma lógica de tentar enfrentar, inclusive, o reacionarismo do judiciário, que não vê problema da polícia invadir a casa de trabalhador e trabalhadora sem ordem judicial e nada acontece feijoada, de uma lógica do Ministério Público sancionar todas as violências policiais e dizer amém, sabe? Então assim, não, gente, desculpa. Tem sim. Porque comunista, ele faz propaganda diariamente pela revolução, mas ele também faz agitação na luta por reformas e por políticas públicas. Porque senão, gente, a gente vira o profeta da revolução. Alguém me pergunta assim, mas Jones, tu falou mais de questão violência contra a mulher, população em situação de rua e não sei o que, não sei o que. Por exemplo, em caso de assalto, tem o que fazer também. Eu, inclusive, falei de assalto no âmbito municipal, né? Mas tem o que fazer também. Por exemplo, uma das formas imediatas da gente combater o assalto, ao invés da gente colocar, atolar a polícia na rua, é tentar mapear e entender as cadeias econômicas em torno dos assaltos e, por exemplo, impedir a revenda de celular e sair desestimulando o assalto de celular porque a pessoa que assaltou não vai conseguir revender. Há várias formas de fazer isso. Assim como o caso de desmanche de carro. Teve uma época, e aí o exemplo é ruim porque a figura é um reacionário, mas é isso. Teve uma época, por exemplo, que o Geraldo Alckmin estava incomodado com o número de roubo de carros crescendo de maneira desesperada em São Paulo. Ele entendeu que boa parte dos desmanches funcionavam com base em propina para a polícia. E aí ele fez assim, bicho, vem cá. Está crescendo de maneira alarmante, vai ter eleição já já, eu vou me fuder se isso continuar, porque vão dizer que meu governo não controla a violência, meu governo isso e aquilo. O bagulho é o seguinte, eu quero que feche os desmanches para não prejudicar meu resultado eleitoral. Foi impressionante. Foi o Geraldo Alckmin acordar para a vida, ficar com medo do resultado eleitoral, dar uma pressão na PM, que no instante saiu fechando uma porrada de desmanche em São Paulo e baixando o número de roubo de carro. Foi só dar um acochozinho nos comandantes da PM e dizer assim, ei menino, bora que tá vindo eleição aqui e esse índice aqui não dá não. Sabe? Então assim, não tem muito segredo. Só o fato de você, por exemplo, ter um governador
ou uma governadora que não é conivente com a violência policial sistemática contra a classe trabalhadora e que não é conivente com cadeias criminosas, isso já vai fazer muita diferença nos índices de violência. Tem resistência? Tem resistência. Vai ter ameaça de morte, vai ter sabotagem, e vai ter grupo de PM querendo fazer greve, e vai ter problema. Só o fato de você garantir, por exemplo, uma estrutura minimamente digna do IML e fazer com que a Polícia Civil tenha a capacidade de investigar de verdade, porque só 10% dos homicídios são investigados. Você combater programa policial, combater cultura de estímulo à violência, de legitimação da violência, criar mecanismos que deslegitime socialmente um policial de sair agredindo, matando no meio da rua. Porque o que é que acontece hoje? Toda vez que um policial mata alguém, a postura do governador, da governadora do momento é defender e bater palma. Isso estimula o próximo policial a matar também, percebe? Então, há o que fazer. Aí, a gente agora vai entrar no debate reforma ou revolução que o Ian vai fazer. E que eu discordo muito do exemplo dele, e eu vou terminar só com mais um argumento, para o vídeo não ficar tão longo assim. Esse é o chamado, justamente para que a gente tem que fazer outra coisa. E que tudo que a democracia burguesa tinha para dar de benefício, ela já deu e foi muito rebaixado. Foi muito limitado. Mas que foi destruído num piscar de olhos, inclusive. Mas nem tentar votar no legislativo. Porque tudo bem, o Boulos não vai ganhar, mas tipo, votar no legislativo, alguma coisa assim. A campanha é desigual. A bancada do agro vai enfiar milhões de dólares para eleger o candidato deles. É o que acontece hoje. A bancada evangélica vai enfiar milhões de reais para eleger mais evangélico. Você fala isso, a gente tá virando o evangelho cristão. É o Cristã Liban. Isso, Cristã Liban. Mas isso por conta do poder que por isso que a gente fala o tempo todo, só pra falar de uma coisa um pouco mais teórica, que o poder passa pelo domínio dos meios de produção. Por isso que a gente fala o tempo todo em meios de produção. A classe que domina os meios de produção da riqueza é a que vai dominar o meio político. E isso aqui, essa separação é fundamental, assim, separar uma coisa da outra é um equívoco de leitura. Porque, justamente, quem domina as ferramentas de produção e reprodução da vida são os que conseguem atingir as instâncias políticas que mantêm esse sistema no lugar. Tudo bem. Quem estando no poder vai... por exemplo, porque aquilo que você falou, o sistema quebrado, a ideia é conscientizar o trabalhador de quem ele é, do que ele é, organizar, tal, não sei o quê, perceber quem são os inimigos, etc, etc. Beleza, tudo isso daí eu consigo entender. Mas, enquanto isto acontece, estamos submetidos à ordem vigente. E as coisas podem ser muito piores, ou muito melhores, ou muito menos piores, dependendo da situação, de quem tá, de quem não tá, de quem vai, do que foi votado, do que não foi votado, como foi a pressão, como não foi a pressão, e etc. Entendeu? Eu não tenho detalhes sobre como foi a Revolução Russa, o começo dela. Você falou que teve uma tentativa em 1905, só em 1917 que ela foi implementar, não. Que ela conseguiu alguma coisa implementar mesmo, foram anos depois e tal. Enfim, eu não sei exatamente como foram esses estopins. Mas eu imagino, então, que esses estopins sejam quando a coisa está muito feia. Muito, muito, muito feia. Que aí a população realmente começa a canalizar a raiva dela para onde tem que ir, digamos assim. Então, tipo, seria, sei lá, quanto pior, melhor? Não sei. Não, porque isso senão é um fica, equívoco. Não. Porque senão fica Não. eu tô enxergando isso de um jeito um pouco, eu tô um pouco assustado, porque eu enxergo de uma maneira que eu chego e falo assim, tá bom, então não há solução na democracia, não há solução na eleição, na coisa. Eu falei, tá bom, então, tipo, tá, o Boulos vai perder, pau no cu. Mas isso. foi o que eu acabei de falar. Porque a minha impressão tá bom, então a gente tem que mobilizar a classe trabalhadora, tá certo. Mas como, sabe, porque o meio do caminho pode demorar anos. E esse meio do caminho, acho que meio que seria bom a gente não deixar a coisa e tão feia assim, né? Isso é um debate... Isso pressupondo na questão, eu posso falar o que eu penso sobre a Isso é um debate importante que os aí... russos já faziam também, inclusive, a respeito de reforma ou revolução, né? Existem uma série de desvios. São excludentes? Não. Porque essa que é a questão. Não são. E isso é importante, porque... Então, aí é que tá, veja. É isso, podcast de 5, 6 horas. Imagino que Ian tava cansado com sua porra, mas
quando ele diz que não é excludente reforma e revolução, ele se contradiz com o que ele acabou de falar durante o corte inteiro sobre segurança pública. Porque ele estava negando a perspectiva de disputa de política pública e de reformas para dar respostas à diminuição imediata da violência, sabe? É isso. Estava negando esse debate para agora dizer que reforma e revolução não são excludentes. E eu também acho que não, porque é isso, é leninismo, viu, gente? O leninista, ele não nega a luta por reformas. Ele busca lutar por reformas dando sentido revolucionário e combatendo o reformismo enquanto método de ação. Eu luto por reformas, e muito. O que a gente combate são os métodos de ação reformistas e a ilusão reformista que é possível, por exemplo, alcançar uma saúde ideal para a classe trabalhadora, uma educação ideal, uma situação de emprego ideal. Olha meu braço como ficou bonito. Uma situação de emprego ideal no capitalismo. São coisas diferentes, mas vamos lá. Dizer que uma revolução exclui qualquer forma de reforma é o que os bolcheviques chamavam de esquerdismo. Esquerdismo é, então não dá pra fazer nada, então foda-se, eu não vou fazer nada nesse sistema, eu vou esperar a revolução chegar porque ela vai ser a panaceia do mundo. Isso eles chamavam de esquerdismo, sabe? Os comunistas da minha linha defenderam a eleição do Lula. Porque a gente entendeu que o Lula, que derrotar o Bolsonaro era o primeiro passo pra gente derrotar o fascismo. Primeiro passo, não é a derrota do fascismo. E que só do Lula estando no poder e o mínimo de avanço em relação ao governo Bolsonaro salva a vida de muita gente. Isso isso então, que eu tava pensando, nós exatamente. temos uma leitura bastante categórica a respeito de reforma ou revolução. Mas o que você falou é importante. Você falou, parece que quanto pior, melhor. De jeito nenhum. Aí agora o Ian entra num debate sobre aceleracionismo, que eu, enfim, nem quero entrar nisso. Veja, eu acho que o exemplo do Ian foi ruim, porque assim, votar no Lula no segundo turno não é luta por reforma. Isso é outra coisa. Isso é uma mera ação tática defensiva, evitando a formação de um governo mais reacionário. Isso não é luta por reformas. Mas enfim, a gente entendeu, e eu também não acho que a definição que o Ian deu do esquerdismo seja melhor, mas é isso, ele não estava dando um dicionário leninista, estava só uma conversa, enfim, informal. A síntese é que eu acho que essa perspectiva que aparece na entrevista é muito ruim, porque sim, a violência urbana, especialmente assaltos, homicídios e latrocínios, é hoje uma das principais preocupações da classe trabalhadora. E a gente precisa sim ter um programa imediato em termos de políticas públicas e reformas que seja mobilizado no sentido de desmilitarização, de combate da violência do Estado, de combate de paradigmas baseados no tiro, porrada e bomba, lastreados em teorias criminológicas conservadoras que acham que mais direito penal, mais polícia, mais cárcere vão resolver alguma coisa. Um paradigma de segurança pública, inclusive, que seja baseado no desencarceramento, dando respaldo, inclusive, às diversas frentes de desencarceramento que existem Brasil afora, que estão organizadas, grupos de familiares de pessoas encarceradas e por aí vai, que estão na militância, inclusive propondo também, no âmbito da União, iniciativas legislativas que combatam as cadeias de comando do crime organizadas, que em última instância, inclusive, são todas bases da burguesia. São lupens burguesias do crime em conexão com vários setores oficiais da burguesia, indo inclusive para cima do sistema financeiro, a parte da lavagem de dinheiro, indo para cima da corrupção sistêmica nas Forças Armadas, porque metade das armas de circulação do Brasil, no tráfico, no comércio ilegal de armas, vem das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então tem uma frente aqui de atuação, inclusive, da luta de classe mesmo, gente, assim, de enfraquecer o Exército, de enfraquecer os bancos, de enfraquecer setores da burguesia que ganham muito com o comércio ilegal a partir desse debate sobre violência. Então, por exemplo, todo mundo tem medo hoje em dia de facção criminosa, né? Falta lideranças políticas que tenham coragem de agarrar esse debate, mas em vez de agarrar esse debate pela linha do tiro, porrada e bomba, dizer assim, a gente tem que combater as facções criminosas, a gente precisa de uma reforma bancária e da regulação financeira no Brasil. Então, por exemplo, o sistema bancário no Brasil, ele é regulado pelo Banco Central, que é uma mãe, né? Que é independente, né? Autônomo, né? Privatizado, do Campos Neto. Então, pode ter certeza que não está nas prioridades do Campos Neto, né? Do Banco Central independente, atuar para coibir, para inibir, para combater e para criminalizar a participação dos bancos privados na lavagem de dinheiro do crime organizado, dando sustentação financeira às guerras de facção Brasil afora. Isso é uma frente de atuação muito importante, viu, gente? Muito importante, assim. Que eu, inclusive, acho que em 2026, no debate eleitoral, uma das coisas que a gente tem que debater é o programa dos comunistas para combater a violência. E uma das coisas que a gente mais tem que bater é ir para cima dos bancos, dos ricos, do crime de colarinho branco,
usando-se uma tática comunicativa de populismo penal às avessas, ao invés de contra a classe trabalhadora, um populismo penal contra o andar de cima, para jogar de contrabando ali propostas econômicas contra os bancos do sistema financeiro, que tem, inclusive, eficácia em interferir em índices de violência, mas que também tem uma função a mais, por exemplo. Então é isso. Acho que o debate não ficou bom. Acho que afasta muito a população dos comunistas essa perspectiva de que não existem respostas imediatas. Existem sim, respostas imediatas, truncadas, limitadas. E, para concluir, vejam. Gente, a gente não vai conseguir a revolução convencendo todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, ou um bom número de pessoas de que nós estamos certos. Não só. Tem que ter convencimento, mas a gente precisa também trabalhar, presta atenção, trabalhar uma economia de afetos em que a classe trabalhadora acredite, ou boa parte dela, que é possível vencer, que é possível fazer uma revolução, que é possível derrotar a burguesia, mesmo a burguesia tendo dinheiro, tendo do seu lado o exército, polícia, os meios de comunicação. A gente não consegue criar uma autoestima, um afeto, né, uma economia de afetos para a vitória se a gente não tem vitórias parciais, viu? É fundamental. Pergunta a qualquer pessoa que organiza movimento social. Pessoa que, por exemplo, Ian é próximo do pessoal da UP. Pergunta ao pessoal do MLB, por exemplo, se dá para manter um movimento social numa cidade ou num estado que há 10, 15 anos nunca se ganhou nenhuma moradia. Não, gente, tem que ter. Então, por exemplo, para o MLB se manter atuando, crescendo, conquistando base, de vez em quando ele tem que ter uma conquistazinha para dizer assim, ó, é possível sim. Porque aqui na cidade do lado, na cidade vizinha, aqui no mapa, aqui a foto, olha, a gente já conseguiu casa. Então tem que ter, gente, pequenas conquistas para criar uma economia de autoestima, de acreditar, de mostrar ser crível para a classe trabalhadora. Então uma conquista pequena, imediata e tal, se bem trabalhada do ponto de vista ideológico, de uma propaganda revolucionária, ela não vira ilusão com o capitalismo. Ela vira uma autoestima de classe para a classe achar que é possível tomar o céu de assalto. Veja, ninguém constrói movimento revolucionário sem ter pequenas e médias vitórias não, viu? Acho importante pontuar isso. Então, a luta por políticas públicas e por reformas é também um meio de, a partir dessas pequenas vitórias, construir uma autoestima para a tomada do poder. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Antes de terminar, lembrando que nós temos um grupo de Zap Zap, uma lista de transmissão no WhatsApp. Tá aparecendo aqui o QR Code. Entre lá, veja tudo que a gente divulga de material, de texto, de vídeo, de informação. Tem várias coisas boas e importantes. Todo dia tem atualização. Então, entra aí na nossa lista de Zap Zap, que eu espero você lá. Um beijo e até a próxima.